Oi, tudo bem? Eu sou o Li Dias do canal Grimório Adaptado e hoje eu venho falar sobre aquilo que não deve ser dito. A gente tem no meio, no cenário, né, de magia, de espiritualidade, uma questão que é um tabu. E esse tabu, né, eu recentemente tive até uma experiência com isso, aí trouxe assim uma conclusão de que tem um detalhe que, para falar sobre ele, é como você pisar em ovos. Tem que tomar muito cuidado. Uma palavra fora do lugar, que não tem assim uma explicação um pouco mais clara, gera naquele que escuta um entendimento totalmente incorreto, que soa como uma agressão e a pessoa já parte para o revidar. Quando a gente começa a ler sobre esse tema de ocultismo, né, a gente começa a ler sobre os livros que são assim o mainstream, né, das obras sobre o tema, é uma coisa assim não muito concreta, não muito coesa, né, para quem está entrando ali de cabeça, pegando um amontoado de informações de diversas ramificações, todas aglomeradas ali num único texto. Então você fica meio que dando tapa no ar. Você ouve muita coisa, lê muita coisa, você capta uma mensagem aqui e tipo 50%, 60% do restante do texto você não entende nada. Mas você tem que ler, né? Em algum momento, né, essa leitura vai trazer algum insight, você vai ter algum esclarecimento em algum momento. Ainda que não seja, né, durante o percurso dessa leitura, depois disso você vai ler outras obras, essas outras obras podem explicar coisas que você não entendeu naquela primeira leitura que você fez, você volta no livro, lê de novo e acaba compreendendo um pouco mais e assim você vai se desenvolvendo, mas é uma coisa que leva tempo, né? Então essa base filosófica que nós vamos construindo, né, ao longo do estudo, ao longo das leituras e também das experiências que nós vamos fazendo no decorrer desse período, contribuem para que a gente construa, então, um panorama, né? Um vislumbre de uma realidade que até então era inexistente. E quando passa a ser conhecida parcialmente durante esse processo, ela é ainda um tanto opaca. A gente não tem assim, uma compreensão muito clara de como que essa coisa funciona. E esse detalhe que eu mencionei aqui logo no início do vídeo, que é um tabu, é a questão do sincretismo. E por que a gente pisa em ovos quando a gente toca nesse tema? Por que isso é um tabu? A cena ocultista tem a tendência de abraçar o sincretismo sem crítica, né? Como se fosse algo positivo, é algo bom, é o conhecimento da humanidade, né? Que vem daquela ideia de uma religião primordial que culminou em várias ramificações, né, e alguma coisa se perdeu nesse caminho. Então todas as religiões estariam, a princípio, falando da mesma coisa, cada um ali dentro dos seus dogmas, dentro daquilo que a constrói, né? Só que determinadas questões, por exemplo, quando você pega um sistema que tem uma certa base e você vai trabalhar dentro desse sistema usando um sincretismo acrítico, esse sistema acaba sendo corrompido, né? Você faz um trabalho que não está coerente com a proposta que é o alicerce daquele sistema. E quando você apresenta a uma pessoa que já tem um tempo de prática, tem uma bagagem parcialmente construída, e por que parcial? Porque nós vamos passar a vida inteira trabalhando nisso, né? Então nunca você vai conseguir chegar a um ponto e falar assim, agora eu construí tudo aquilo que eu precisava para poder entender. Não tem mais nada para aprender. Isso não existe. Mas à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai passando por uma mutação no nosso entendimento. A gente muda, né, a nossa visão de mundo. Então, muitas vezes, quando o indivíduo está em um determinado degrau desse passo de evolução, né, desse caminho de evolução, e outra pessoa que esteja em um degrau um pouco acima, não porque ela é melhor, mas porque ela leu um pouco mais, conseguiu chegar a uma compreensão que essa pessoa que está no degrau abaixo não consegue. É aquela questão, às vezes pode ter uma queimada numa floresta que está a alguns quilômetros de distância, quem está no chão não vai ver nada, não vai saber que essa queimada está acontecendo, que ela está correndo perigo. Em algum momento ela vai se aproximar dessa pessoa, ela corre perigo.
Mas, se alguém consegue subir numa árvore, né, e consegue ver o que está acontecendo por cima da copa das árvores, aquilo ali de longe, essa pessoa tem uma visão privilegiada, uma visão que aquela que está embaixo não conseguiu alcançar. Ah, é porque ela é melhor? Não, é porque ela fez um esforço e conseguiu alcançar aquilo. Significa que a pessoa que está embaixo não é capaz de fazer esse mesmo esforço e de ver? Claro que não. Ela pode acontecer, só que cada um vai caminhar no seu tempo, cada um se desenvolve no seu tempo, né? Então a questão é que alguém que esteja, por exemplo, num degrau um pouco mais acima, que conseguiu ter um vislumbre, né, chegar a uma conclusão mais coesa, quando ela aborda, talvez a forma que ela aborde o tema, para essa pessoa que está no degrau de baixo, soa como uma agressão. Então a gente também tem aquela ideia, né, que os próprios livros que a gente lê, logo no princípio, eu me lembro disso, de ler isso no Tratado Elementar, na Clavícula de Salomão, no Dogma e Ritual, né, que são grandes livros aí muito mencionados e muito respeitados na cena, todos eles trazem a seguinte ideia, de que aquele que se envereda nesse caminho de espiritualidade, ali, querendo aprender magia e tudo mais, para ganhos pessoais, ganhos físicos, né, para enriquecimento, para, sei lá, combater, né, os seus desafetos, já entrou do jeito errado, já entrou com o pé esquerdo. Aí esses textos falam, né, que você tem que ter outro tipo de postura, outro tipo de conduta, né? E muita gente vai nessa de cabeça nesses textos, nesse mundo, né, porque tem ali a necessidade de alcançar resultados práticos para ontem, né? Tem uma urgência. A pessoa não tem aquela paciência, mas tudo bem, eu tenho que andar na linha e tudo mais, mas eu preciso aqui, como que eu tenho que fazer? Aí a pessoa foca no que tem que fazer, no que tem que trabalhar, como que eu adquiro o material, como que eu faço a ferramenta, como é que eu desenho isso no chão, como que eu tenho, o que eu tenho que falar na hora lá para invocar aquilo que eu preciso, para me trazer a energia que eu preciso. Então, assim, a pessoa se esquece de que, primeiro, ela tem que fazer um trabalho interno. E esse trabalho interno é muito complexo. Isso não é uma coisa que você consiga da noite para o dia. Então, assim, muita gente entra de cabeça do jeito errado, vai trabalhando dentro do sistema sem analisar com profundidade e, no decorrer desse processo, vai, né, entrar na prática. É lógico que a pessoa vai cometer erros. Isso é evidente. E quem já está a algum degrau assim, já cometeu erros, às vezes vai falar sobre esses passos errados, né? Aquilo que ficou faltando para aquele que já tem uma caminhada, não porque seja iniciante, às vezes a pessoa tem anos e anos de prática, mas não deixou passar batido alguma coisa lá no princípio e até hoje não viu, né? Isso não quer dizer que a pessoa seja uma incapacitada, ou que a vida inteira eu fiz errado. Não, sempre se tem alguns resultados. A questão é que a forma como você faz o seu trabalho, né, ela traz consequências. Tudo que a gente faz na vida tem consequências. Se você não estuda para fazer uma prova, qual que é a consequência? A grande probabilidade de você falhar. Se você estuda, qual que é a consequência? A probabilidade de você ser bem-sucedido, né? Então, assim, é uma coisa lógica, né? Então, aquele tipo de energia que você empenha no que você está fazendo é uma energia que você vai atrair para você. Se você age com esforço para alcançar algum objetivo, a tendência é de que as energias te sejam favoráveis e em algum momento você vai colher um fruto positivo daquele seu esforço. Então é uma coisa assim, óbvia, né? E essa questão do tabu sobre esse sincretismo é complicado, porque às vezes você vai falar sobre o assunto e talvez uma escolha de uma palavra assim um pouco mal colocada, a pessoa não está ali disposta a ouvir aquilo que para ela parece ser um ataque, né? Não é um ataque. É simplesmente uma questão de você estar tentando ajudar, né? Você está ali expondo algo que talvez muita gente não vê, né? Então, quando eu falo aqui, por exemplo, assim, sobre essa questão da magia salomônica, né, que o próprio autor da Clavícula fala lá na introdução, que ela é de base cabalística, né? Eu não me lembro de ver ninguém tocar nesse assunto, ninguém falar desse assunto. E eu não vi, não cheguei nessa conclusão porque eu vi o autor falar sobre isso na introdução. Eu devo ter lido essa introdução, mas naquela ânsia, né, de ir direto na prática, eu devo ter lido aquilo e não absorvi essa informação, né,
da forma como deveria, né? Para me dar assim uma base de sustentação. A gente vai, como eu disse, a maioria das pessoas quer resultado prático, então você vai direto à prática. Então, assim, muita gente às vezes talvez até salta, né? Nem lê a introdução do livro, já vai direto ali no ritual. Como é que eu faço? Então isso é muito comum, a gente pega, né? Tem muita gente, você vê comentários na internet, o pessoal pega um texto aqui, um texto ali, lê um PDF aqui, o que eu tenho que chamar para me conseguir dinheiro assim assado? Pulou todas as etapas anteriores. É bem provável que esse negócio não vai dar certo. Então, assim, quando a gente vai falar dessa base cabalística aqui do sistema salomônico, né, que o autor fala ali na introdução, eu mesmo não prestei atenção nisso. E como que eu cheguei nessa conclusão? É porque eu li? Não, não foi. Não, eu provavelmente estava ali com ânsia de ir direto à prática, né? E não absorvi aquilo ali da forma correta, como deveria, né? Como um ensinamento sólido para dar sustentação, para ser meu alicerce ali naquele procedimento que eu deveria executar depois. Então, o que é a questão? Eu cheguei nessa conclusão porque eu vi que tinha muito salmo que tinha que ser recitado. E aquilo para mim foi uma coisa estranha à primeira vista, né? Porque eu pensava assim, magia, quando a gente vai falar de magia, pelo menos aquilo que as obras cinematográficas trazem, né? Aquilo que a mídia traz para a gente, é uma coisa assim relacionada com a natureza, forças da natureza, é uma coisa assim pagã, né? Então você já vai com esse entendimento quando você está totalmente por fora do assunto. Então aquilo foi estranho para mim, falar de Deus, aí você pega outro texto e fala, porque fala de Jesus, é uma coisa assim cristã, né? Tá, tudo bem, então vamos ver do que se trata. Aí vai lendo, você chega naquela conclusão, mas fica aquela coisa, aquela pulga atrás da orelha, por que tem esse tanto de salmo aqui? Né? E aí eu pensei, tem um trecho lá que o autor fala, né, que isso aqui tem uma oração lá, e ele traz ali um trechinho muito pequeno de uma possível transliteração dessa oração, mas como ele diz que o manuscrito original estava muito danificado, muito deteriorado, né, ficava inviável, né, tentar reconstituí-lo ali em hebraico. Então o que ele faz? Ele põe uma tradução. Eu não sei como que ele conseguiu chegar nessa tradução se o manuscrito original estava deteriorado. Ele não menciona esse detalhe. Mas aí então eu cheguei nessa conclusão. Peraí, então se tem tanta coisa em hebraico, mas também tem muita coisa em grego. Mas então por que tem essas transliterações em hebraico? O hebraico é anterior a esse período helenístico, né? Então a Tanar ela é anterior. A ideia da cabalística, que é base que o autor fala, é uma ideia, é uma filosofia anterior a esse período helenístico. Então eu vou procurar nessa fonte. E aí a gente chega na Cabalá. E quando você chega na Cabalá, você entende o que é a base cabalística. E a gente vê que tem umas distorções interpretativas, né, que são provocadas através do uso da ferramenta hermenêutica para chegar a essas interpretações, mas essas interpretações são antagonistas com a base original, que é essa base cabalística, né, pelo menos em sua fonte. Porque depois aproveitou-se o termo Cabalá e aplicou a outros tipos dessas interpretações. Então, eu não estou aqui invalidando, né, as outras possibilidades, a outra forma como as pessoas usam, mas se a base é essa, por que eu vou usar uma interpretação diferente da original? Se a base tem uma origem, eu vou trabalhar em cima da origem, né? Não é correto? Eu não vou pegar, por exemplo, uma caminhonete e querer colocar nela uma roda de Fiat 147 para andar, né? Não parece correto, né? É uma coisa que vai forçar a engenharia. Então a ideia é essa. Então quando a gente fala desse tipo de tema, é complicado, porque uma palavra que você fala ali e a pessoa entende que aquilo que ela está praticando não está de acordo com essa base, ela pode entender como um ataque. Aí tem gente que parte, né, para o ad hominem. Aí a coisa pode até fugir de controle. Mas quem entra nessa questão de estudar sobre espiritualidade, querer aprender alguma coisa, tem que estar disposto a ouvir e refletir. Então muita gente já parte direto para a reação, que é justamente o oposto daquilo que é falado no Tratado Elementar, é o oposto daquilo que é recomendado, né, a orientação do dogma virtual de Levi. Então a pessoa lê as obras, mas tem uma dificuldade em seguir essas orientações. E essas orientações, elas são a base. Então, é interessante, né,
todo mundo que entra nesse caminho estude a base, busque saber da origem. Se a origem é cabalística, procure estudar a Kabbalah judaica. A Kabbalah você tem que estudar com um rabino que esteja disposto a ensinar. Então tem muita gente que fala, né? Às vezes pega um rabino falando, às vezes nem é Kabbalah, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo aí do nosso querido Yair Alon, e ele estava falando no vídeo dele lá que tem gente que ensina Hassidismo. Né? Então ainda tem essa questão, você tem que saber discernir o que é a Kabbalah, o que é o Hassidismo. Então é uma fonte de pesquisa contínua, você tem que estar trabalhando continuamente para buscar a informação correta, né? Para agir de forma coerente com aquilo que o sistema propõe. Eu fico por aqui, a gente se vê. Até mais.